O centro do mundo, como o mundo é uma esfera, está onde nós quisermos que ele esteja. É a grande vantagem do mundo ser de facto esférico. Contudo, Angra hoje já não é aquele centro do mundo no sentido das viagens que foi em tempos. Hoje as viagens fazem-se de maneira completamente diferente. Durante séculos, particularmente no período em que a viagem dependia do vento, os ventos aqui na bacia do Atlântico obrigavam mesmo, os navios a fazer uma volta que passava sempre aqui pelas imediações dos Açores, e nesse contexto Angra foi, durante muito tempo, verdadeiramente um dos grandes centros do mundo, particularmente durante aquela fase mais heroica e mais aventureira da expansão europeia no mundo. E é isso que justifica o facto de Angra hoje ser património mundial. O património não é apenas os edifícios, embora eles sejam a corporização dessa realidade, é também o papel que a cidade ou que os espaços tiveram na história da humanidade. De facto, Angra teve um papel extraordinariamente relevante na história da humanidade naquele período. Contudo, a história faz-se de constantes mudanças e o período da navegação à vela passou, e com o fim do período da navegação à vela, Angra caiu numa situação de periferia. Ou seja, nós passámos de um lugar em que era mais ou menos obrigatório passar-se em tudo o que era regressos à Europa para um lugar em que só vinha quem tinha que vir. E é isso que marca a grande transição que aconteceu a caminho do século XIX e, em particular, aquilo que aconteceu durante o século XIX, que foi a construção, primeiro do Porto de Ponta Delgada, com o molho acostável, e depois do Porto da Horta, sem que em Angra tivesse sido construído um porto com características equivalentes, que levou a que o papel da centralidade da cidade se esvaísse. Isso teve uma consequência. Angra ficou uma cidade quase que musealizada, muito bem conservada, ou seja, a cidade, se nós olharmos para um desenho o mais comum, o Linschoten dos anos de 1590, e olharmos para uma fotografia tirada ali do Monte Brasil da cidade nos anos 60 ou nos anos 70 do século XX, vamos ver que a cidade praticamente não cresceu nada. Ou seja, a cidade parou no tempo quando esse papel de centralidade no sentido físico desapareceu. As novas construções só surgiram, praticamente todas elas ligadas com o sismo de 80, com exceção de uma pequena zona de expansão, que foi aquela zona das chamadas Avenidas Novas, ali para o lado do Liceu, aqui por trás da Igreja da Conceição, que foi um crescimento relativamente tímido e relativamente pequeno, que aconteceu na década de 60 e na década de 70 do século XX. Tirando isto, nós temos uma cidade em que o mapa de Linschoten dos anos de 1590 continua a guiar quem queira passear pelas nossas ruas sem grandes diferenças. Voltando à questão inicial, porque essa é que é a questão importante, a centralidade não é apenas, e hoje ainda mais do que isso, não é apenas no sentido físico do termo, não é um lugar onde se passa não é só um lugar onde se passa, é também um lugar onde acontecem coisas. E desse ponto de vista, Angra nunca perdeu a sua centralidade. Aliás, no século XIX e no período das lutas liberais, Angra foi verdadeiramente o centro de uma das grandes lutas do mundo político português, e neste caso português e brasileiro, e esteve, digamos, no coração do grande drama que foi a Guerra Civil Portuguesa, e foi a capital do lado liberal e do lado vencedor da guerra, o que mostra realmente o valor da sua centralidade. Essa mesma centralidade voltou outra vez a ressurgir na Segunda Guerra Mundial, em que os britânicos desembarcaram aqui em Angra, e Angra mais uma vez entrou neste jogo da centralidade, que depois acabou por se transferir de Angra ali para as Lajes, ali ao lado, mas que de alguma maneira é, no mundo aéreo, a continuação do papel que Angra tinha tido no mundo dos navios e da navegação à vela. Depois, obviamente, que também os aviões hoje já não precisam de parar para atravessar o Atlântico, essa centralidade também se esvaiu de alguma forma, mas há outras centralidades que vão surgindo, centralidades na área cultural, centralidades na área também da presença no mundo e da projeção dos Açores para o mundo, e o facto de hoje Angra ser uma cidade de património mundial dá-lhe esse poder e essa presença. Nós estamos ao lado, na mesma lista, ao lado dos lugares mais conhecidos deste planeta, e obviamente que isso tem um efeito, e um efeito que se sente também na própria relação da cidade. Nós hoje somos uma cidade que tem cidades germinadas desde a China até a América do Sul, e isso não acontece por acaso. Acontece exatamente porque Angra está nessa lista prestigiosa e tem um conjunto de relações internacionais que é verdadeiramente notável para uma cidade com a dimensão que Angra tem. De resto, tem havido um incremento durante
estes mandatos da Câmara mais recentes, dessa procura de parcerias e de afirmação no areópago do património mundial. Angra passou a ter um papel mais ativo, mais proativo nessas estruturas que, no fundo, também não são só divergentes, são convergentes, ou seja, podem trazer aqui muita gente e não é uma gente qualquer. Sim, e além disso aconteceu uma coisa que para mim acho que é extremamente importante e é emblemática desse percurso. Nós passámos de uma espécie de sujeito passivo das questões do património para sermos também um sujeito ativo. Tivemos durante algum tempo a vice-presidência da Associação das Cidades do Património Mundial, a nível mundial, e temos tido nesse âmbito e na relação com a Unesco e na relação com outras instituições um papel extremamente relevante. Portanto, a Angra tem tido um papel internacional de relevo e esse papel internacional nós queremos, obviamente, mantê-lo e fortalecê-lo. E isso é uma nova manifestação da tal centralidade que vai tendo novas formas à medida que o mundo também vai evoluindo. As cidades gêmeas, nem todas são património mundial, algumas são, outras são gêmeas porque há grandes laços de afeto e culturais e que resulta da nossa diáspora. Também se tem sentido ao longo dos últimos anos um incrementar dessa procura de até novos parceiros e novas germinações. Eu já lhe vou perguntar uma por uma do seu tempo, mas pergunto do ponto de vista mais global da importância destas germinações. O que é que trazem, de facto, em termos de valor acrescentado, à cidade de Angra? Bom, a cidade de Angra é uma cidade que sempre viveu da relação com o mundo. Falávamos há bocadinho na questão da centralidade no tempo da navegação à vela, na centralidade nos tempos dos aviões, quando os aviões faziam escalas a meio caminho, mas a verdade é que Angra foi sempre, e em todos os momentos em que a cidade teve uma maior projeção, foi sempre numa relação com o exterior e, em particular, numa relação transatlântica com as duas margens do Atlântico, seja na relação com o Brasil ou, mais recentemente, nas relações com os Estados Unidos e mesmo com o Canadá. E é nesse contexto que nós temos procurado que esta relação, que é criada através das cidades geminadas, seja uma relação viva e uma relação que se traduza, por um lado, na projeção de Angra para o exterior e, por outro, também numa aprendizagem e numa troca de experiências que é enriquecedora, quer para Angra, quer para as outras cidades. E a verdade é que esta colaboração, este trabalho conjunto, quer na área cultural, quer na área das infraestruturas, quer na área da gestão urbana, tem trazido frutos que são apreciáveis para a boa gestão de Angra. Muito daquilo que nós aqui fazemos, nós fomos aprendendo com os nossos parceiros e também muitas coisas que nós cá fazemos, eles aprenderam e nós basta olharmos para a questão das flores na rua e vermos, nós aprendemos com alguns e outros aprenderam connosco. A verdade é que nas cidades irmãs há aqui uma imagem que já é comum. A mesma coisa acontece em matérias como questões ambientais, a questão dos esgotos, a questão do tratamento de resíduos, a questão da valorização energética, são matérias em que tem havido, de facto, uma grande permuta de conhecimentos e apoio mútuo em muitas matérias. E isso é um aspecto que esta relação, no contexto das germinações, nos tem trazido grandes vantagens. Para além da outra, que é fundamental, é preciso não esquecer que este processo de germinação entre cidades surgiu na sequência da Segunda Guerra Mundial, da necessidade de se criar também aqui uma espécie de diplomacia cidadã, de permitir que cidades e povos que tinham estado em lados diferentes no conflito restabelecessem a paz. E o contributo do conhecimento mútuo e do conhecimento dos cidadãos, e também este contributo que é fundamental para a paz no mundo através desta diplomacia das cidades, é um papel que nós não devemos descurar, e Angra tem se empenhado fortemente no sentido de ser isso mesmo, uma ponte entre cidades que às vezes estão em lados opostos das questões geopolíticas da atualidade. Só para terminar, todo este conjunto enorme das cidades irmãs, por um lado, o património mundial, do outro, pelo património português, que faz parte do património mundial, cria aqui uma espécie de uma teia que
tem certamente um futuro. Pois, essa teia de inter-relações é isso mesmo que faz a centralidade de hoje. Ou seja, cada vez mais a centralidade no mundo globalizado é uma centralidade de relações. E aquilo que Angra tem tentado construir, e creio que o tem feito com grande sucesso ao longo das décadas, é ser parte dessa teia e estar presente nos diversos cantos do mundo através desta relação que estabelece com a cidade. Se nós nos fecharmos aqui, pois caímos claramente na periferia. A maneira que nós hoje temos de nos mantermos centrais e de nos mantermos ativos nesta inter-relação da globalização é participarmos neste trabalho. E estas cidades que são nossas parceiras, pois tem todo, é como acontece com os amigos. Temos um período em que temos uma maior atividade com um, uma maior atividade com outro, em função do que vai acontecendo. Algumas delas caem durante alguns períodos em algum apagamento, porque de alguma maneira também a relação se perde, porque a relação é preciso sempre dois, não é? Do outro lado, por razões políticas ou por outras quaisquer as coisas não há estabilidade e não há vontade, mas depois vai-se retomando e, portanto, é um trabalho constante que se vai fazendo no sentido de manter vivo este intercâmbio e de aproveitarmos ao máximo esta relação que há entre as cidades que partilham, digamos, a história ou que partilham alguma coisa comum e que têm a vontade de manter esta diplomacia de cidadã que permite exatamente dar corpo àquilo que é o objetivo desde o princípio, desde que Eisenhower criou este movimento, que é criar laços que permitam a paz no mundo e o bom entendimento entre os povos, que é um objetivo central em que as cidades também não podem estar alheias.